Bom dia também a todos. Mais uma vez, é uma alegria muito grande podermos participar desse estudo sobre adoção, que é realizado no mês de maio, que sabemos que é um mês de praticamente 25 de maio, é o Dia Nacional da Adoção, e já há alguns anos, o Centro Espírita Luz e Amor vem fazendo esse trabalho que nós achamos de extrema valia. É alegria de rever a muitos, alguns como eu, já de cabelo branco, minha Dora aí, fiquei tão feliz de vê-la. Nós temos uma história realmente em comum, uma história de irmãos. Bem-vindo a todos. Então, nós vamos hoje trocar algumas ideias sobre como a doutrina espírita encara tudo isso, a adoção, a parentela, porque eu acho que ela tem muito a contribuir com este tema. Então, no jornal do Conselho Federal de Medicina, isso alguns anos atrás, um presidente da Associação Brasileira de Pediatria escreveu um artigo que tinha como título Como Prevenir a Violência. Aí ele diz o seguinte neste artigo: em 1914, há mais de 100 anos, Franco Vaz escreveu um artigo sobre a situação da criança infratora na cidade do Rio de Janeiro. Na época, ele propôs como medida mais importante para isso a educação. Denunciou aquelas ações que agravavam o problema. Entretanto, as recomendações de Franco Vaz não foram seguidas e tudo o que condenava foi implantado. Infelizmente, o que previa para o Rio de Janeiro e para o Brasil e para o mundo está acontecendo. Desde essa época, as ações visam combater a violência em todas as suas diversas manifestações, mas com pouca ou nenhuma preocupação com as causas que promovem o efetivo aumento do banditismo. E o Rio de Janeiro, nesse item, se destaca. A violência é uma doença psicossocial. Não é causa, mas sim, na maioria das vezes, consequência da ação de indivíduos portadores de sérios distúrbios comportamentais. E esses distúrbios são derivados, na sua maioria, de transtornos afetivos graves, ocasionados por repulsas parentais. E vai só diminuir quando nos conscientizarmos que a sua prevenção está na formação de cidadãos com personalidade sadia, com caráter, com os princípios, valores e elevada autoestima. Para se prevenir a fabricação de indivíduos com comportamentos antissociais, tem-se que atuar na chamada prevenção primária, ou seja, na concepção, vai da ideia da concepção até aos 6 anos de idade, época em que se estrutura a personalidade. E essas medidas são, em geral, de caráter educativo, com vistas à promoção de saúde mental, formação da personalidade sadia e prevenção de fatores que possam prejudicar a formação dessa mesma personalidade. A atenção, o carinho, a segurança, o apego, a promoção da autoestima e da autoconfiança, o ensino de limites e de disciplina, sem a utilização de castigos físicos, o exemplo dos pais, o diálogo amistoso e franco, o ensino de valores e princípios são alguns dos comportamentos que agirão positivamente na formação de uma personalidade sadia. Para diminuir os episódios de violência,
As ações mais importantes a serem implantadas ou implementadas são as que previnem a formação de indivíduos com comportamento antissocial, os delinquentes, os infratores, os criminosos. E um bom ponto de partida para isso seria assegurar o cumprimento do artigo 227 da Constituição Federal de 1988. Esse artigo diz o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e agressão. Então, o respeito à Constituição pode ser acrescido das seguintes ações fundamentais. Toda criança tem o direito de ter uma família e um lar. Nenhuma criança deve ficar sem mãe biológica ou substituta. A adoção deve ser agilizada, pois cada dia sem mãe pode constituir um risco para o futuro emocional da criança. Esse ponto, que é de extrema importância, a agilização da adoção, é infelizmente pouco conhecido por aqueles que trabalham com adoção, pois ao demorarem a tomar uma decisão sobre a adoção, pensando em prevenir uma série de riscos, estão contribuindo para o pior deles, a formação de um delinquente. Deverão, sim, ser feitas visitas periódicas à família adotante para apoiá-la e supervisionar os cuidados administrados da criança. A adoção é tão importante na prevenção da violência que deveria ser responsabilidade do governo conseguir uma criança, uma família para todas as crianças. A educação é a maior arma para se prevenir a formação de delinquentes. Educar significa transformar bebês em bons cidadãos. Não é apenas ensinar a ler, escrever, ter boas maneiras, conviver socialmente. É construir uma pessoa com disciplina, limites, personalidade firme, bom caráter, bons valores, elevada autoestima, autossuficiente, capacidade de expressão, espírito de iniciativa, corajosa, responsável, de fácil convivência, elevado compromisso social e espírito público. O autor deste artigo conclui dizendo: é mais fácil construir crianças do que seguir tentando consertar adolescentes e adultos, muitas vezes irrecuperáveis. Nós sabemos que, às vezes, uma encarnação realmente não é suficiente para recuperar determinados indivíduos. E isso depende de nós. Encerra ele assim o assunto. Todos os livros sagrados da humanidade têm como máxima o mandamento de o amor. A base da vida, compromisso maior, é o amor. O amor enriquece mutuamente as pessoas e é responsável pela riqueza do nosso mundo interior. Aqui no Ocidente, com a nossa formação basicamente judaico-cristã, o livro sagrado é a Bíblia. Aí podemos lembrar que o Evangelho de Jesus está inserido na Bíblia. Jesus, com seu poder monumental de síntese, resumiu os 10 mandamentos transmitidos no Velho Testamento por Moisés em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se amamos a Deus como nosso Pai e Criador, se dedicamos amor ao irmão como dedicamos a nós mesmos, estamos cumprindo fielmente o decálogo ou a lei divina. E assim caminhando determinadamente para a perfeição que nos premiará com a paz e a felicidade que avidamente buscamos. Então, relembremos conceitos básicos da doutrina espírita. Os pais transmitem aos filhos somente o corpo físico, somente o biológico. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. As semelhanças morais que existem, às vezes, entre pais e filhos, são decorrentes da afinidade, atração de espíritos simpáticos.
Os espíritos também formam famílias pela similitude de suas tendências. Um povo é também uma grande família, em que se reúnem espíritos simpáticos. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis do que na Terra, lá no mundo espiritual, porque não estão subordinadas ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio que nós temos aqui enquanto estamos encarnados. As qualidades morais, boas ou más, do homem são ele mesmo, do seu espírito. O espírito, ao unir seu corpo, conserva os atributos de natureza espiritual. Os órgãos físicos são os instrumentos de manifestação das faculdades da alma. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Não são os órgãos que dão as faculdades. Não é um cérebro maior ou menor que vai nos tornar mais ou menos inteligente, ou mais ou menos emocionalmente equilibrados, ou mais ou menos sentimentais. Mas as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. É o contrário, o espírito que vai desenvolver o desenvolvimento dos órgãos. Qual para o espírito, às vezes, de existência milenar, a utilidade de passar pela infância? Será que um espírito com tanto conhecimento, com tanto vivência, precisa passar pela infância? Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse período da infância às impressões que recebe e que o podem ajudar no seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. A debilidade dos primeiros anos torna o espírito mais flexível, acessível aos conselhos da experiência daqueles que devem fazê-lo progredir. É assim que se pode reformar o seu caráter, reprimir as suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. É assim que a infância, então, não é somente útil, necessária, indispensável, mas é uma consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. A gente sabe que em mundos mais adiantados, existe a infância, mas ela é menor, porque não há necessidade esse tempo todo para a adaptação do espírito à sua nova encarnação. O amor de uma mãe por seus filhos é reputado como o maior amor que se possa ter por outros seres. O amor maternal é, ao mesmo tempo, um sentimento instintivo, sim, e também é uma virtude. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos, no interesse da conservação desses mesmos filhos, mas só na espécie humana e não nos demais animais, este amor persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que constituem virtudes, sobretudo, sobrevivendo mesmo à morte, a própria morte, acompanhando o filho além da tumba, porque é o espírito que ama, e para o espírito não existe lado de cá, um lado de lá. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os laços de família resumem os laços sociais, porque constituem uma lei natural. Deus quis que os homens, assim, aprendessem a amar-se como irmãos. Em uma sociedade onde haja um relaxamento dos laços de família, há um aumento do egoísmo. Então, de que maneira esses conhecimentos espíritas podem contribuir para o progresso de nós, espíritos? Destruindo o materialismo, que é uma das sagas da humanidade. Destruindo o materialismo, ele faz os homens compreenderem aonde está o seu verdadeiro interesse e realmente o que realmente conta para o nosso felicidade e bem-estar. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor o que pode assegurar o seu futuro através da vivência do seu presente. Destruindo os preconceitos de seita, de casta, de cor, ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, ali vai colocar uma parte do Evangelho de Marcos e Mateus. Esse capítulo tem o título Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E tendo vindo para casa, Jesus tendo vindo para casa,
reuniu-se ali tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer a sua refeição, Jesus e seus discípulos. Sabendo disso, vieram os parentes de Jesus para se apoderarem dele, pois diziam que perderam o espírito. Quer dizer, que Jesus não estava muito bem na cabeça. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, tinha muita gente, mandaram chamar Jesus. Ora, o povo se sentaram em torno dele e lhe disseram: sua mãe e teus irmãos estão aí fora e te chamam. Aí Jesus lhes respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe, eis aqui meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, os laços de sangue não criam forçosamente os laços entre os espíritos. O corpo, como nós vimos, procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Portanto, o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito do seu filho. O pai não faz mais do que lhes fornecer um invólucro corpóreo, cumprindo, no entanto, auxiliar o movimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os que se encarnam numa determinada família, sobretudo como parentes próximos, na maioria são espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, expressando-se essas relações então numa afeição recíproca na vida atual. Mas pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, também afastados por antipatias também anteriores, e vão se traduzir na Terra por um mútuo antagonismo, servindo então de provação a esses mesmos espíritos. Então não são os laços de sangue os verdadeiros laços de família, e sim os laços de simpatia e de comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. Então pode ocorrer que dois seres nascidos de pais diferentes possam ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando estarem juntos, ao passo que dois irmãos de sangue podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o espiritismo poderia resolver pela pluralidade das existências. Então, há duas espécies de famílias: a pelos laços do espírito e a pelos laços corporais. As primeiras, os laços do espírito, são duráveis, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das migrações da alma. As segundas, apenas corporais, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Foi isso que Jesus quis tornar compreensível, dizendo a seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Isto é, minha família pelos laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Minha mãe, Maria Aparecida Rebelo Novelino, professora primária, apaixonada pela educação, pela assistência social com base na educação, munida desses princípios cristãos e espíritas, e preocupada com a criança abandonada desde tenra idade, promoveu uma verdadeira cruzada em favor da adoção, realizando conferências e criando artigos, não só no meio espírita, como na sociedade em geral, nos anos 50 e 60 do último século. E eu lembro que várias vezes ela fazia palestras, nós só acompanhamos, lembro que uma vez ela foi convidada para fazer uma palestra em Taubaté, e foi meu pai, meus irmãos. Normalmente quem fazia palestra era meu pai, mas nesse caso ele foi como acompanhante. E ela foi convidada a falar sobre adoção lá em Taubaté. E ela viveu pessoalmente um caso de adoção de uma criança, que foi o seu último filho. Ela teve 5 filhos biológicos e um adotivo, que foi o último. Como uma homenagem sincera, singela, a esta batalhadora, que antevê o caminho mais natural para que a sociedade
possa resolver ou atenuar um problema social tão grave, tão fundamental, nós vamos lembrar um artigo que ela escreveu no início dos anos 60, do último século, e escreveu no jornal A Nova Era. Esse artigo se intitula Para Você, Meu Filho. Aí diz ela: muito embora o ato de criar um filho alheio que de nós necessite, porque tanto nos batemos, tenha sua base no mais puro amor ensinado pelo Evangelho do Cristo, a lembrança desta obrigação que nos afeta ha suscitado as mais diversas opiniões. Vejamos alguns casos para a ilustração do assunto aos nossos amigos leitores. Resta acrescentar que só vamos lembrar juízos de irmãos espíritas, quer dizer, munidos de todo esse conhecimento que nós falamos, pelo menos teriam que estar munidos. Uma encantadora senhora de cidade vizinha, mãe de um filho, e a quem se possibilitava ter outros, veio a nós para nos contar que os nossos artigos tinham nos feito mudar de modo de pensar. Agora, assim que ela tivesse oportunidade, tomará como sua filha uma criança desamparada. Que Deus ajude a nossa irmã, e que ela saiba ser verdadeiramente mãe, sem diferenciar seu próprio filho do filho adotivo, pois esta é a condição essencial para esse mistério. Aliás, ela está bem certa de que a casualidade não existe, e que para com o espírito que lhes bater à porta do lar, ela tem obrigações muito profundas. Um senhor idoso acha que não devemos criar filhos alheios. Conta-nos que criou uma menina com o maior carinho, que dedicou aos próprios filhos, mas ela deu-lhe todos os desgostos possíveis, vivendo agora em meretrício e torturando seu coração de pai amoroso. O nosso irmão se esquece de que devemos fazer o bem sem esperar recompensa, e que os exemplos e ensinamentos que deu à filha adotiva não foram perdidos. Estão guardados no fundo da consciência, e onde surgirão um dia em que ela derramar lágrimas de arrependimento e nojo pela situação que leva. Quem sabe, as lembranças do carinho que recebeu não será a única alegria de sua condição atual. Depois, se ela veio bater a seu lar, é porque são ambos espíritos comprometidos entre si. Uma senhora amiga, mãe de 2 meninos, conta-nos que gostaria de criar uma menina. No entanto, o marido acha que já está muito bom ela educar bem os próprios filhos. A nossa cara irmã deve compreender que nada poderá fazer sem a colaboração do companheiro e que deve dar graças a Deus que ele já seja amigo do bom. Ótimo seria se ele quisesse alcançar o melhor, coisa que ainda acontecerá, pode ter a certeza, porque o progresso é uma lei invencível. Um amigo espírita, pai de 4 meninos, sonha com uma criança adotiva, mas a esposa não quer nem ouvir falar nisso. O certo é que os trabalhos com a criança seriam quase que exclusivamente dela. E ele não pode forçá-la a isto. Ainda que ela não seja adepta à terceira revelação, que é a doutrina espírita. No presente, o que cabe a esse irmão é fazer, com muito tato, orientações, buscar doutrinar a companheira, principalmente através do seu próprio exemplo, procurando instruí-lo nas lides evangélicas. O outro irmão espírita devotado e trabalhador diz-nos que não pensa em levar uma criança para sua casa, pois a esposa já tem muitas preocupações com os numerosos filhos que possui, e as despesas deixam longe de serem irrisórias. Sim, de fato, o trabalho seria para ela, e ele não tem o direito de acumulá-la com mais lides que ela não quiser. Depende só dela e de sua boa vontade de colaborar neste setor. No entanto, cabe nos lembrar que numa casa de muitas crianças, até a própria manutenção do filho adotivo é mais fácil. A alimentação não precisa ser aumentada, e as roupas podem ser aproveitadas de um para o outro, como toda mãe sabe fazer. Só o trabalho cresce, assim, pois só o amor deve falar. Nessa hora, lembramos de um casal de Ribeirão Preto, muito chegado ao nosso coração, que está longe de possuir muitos bens materiais, que depois de 10 filhos legítimos,
teve coragem de arranjar mais uma filhinha adotiva, em levo de seus dias atuais. O interessante é que essa senhora, uma médium de rara qualidade, num dia em que aplicava passes, ouviu uma voz que dizia que ela ia ter mais uma filha. Não chegou a acreditar bem nisso, pois já achava que já não tinha idade suficiente para ter mais filhos. Mas a menininha veio mesmo, mostrando que nem só o sangue deve falar neste caso, foi adotada. Percebemos também que os espíritos não acharam muitos 10 filhos, que o casal já possuía, eles mandaram mais um. A verdade é que o coração do espírito deve ser como o da cabocla, cuja malícia popular proclama: nele há sempre lugar para mais um. Uma senhora verdadeiramente bondosa e espírita, que lida com o asilo de crianças, acha que nossas palavras são levadas ao vento, pois ninguém quer saber de filho alheio, com seus trabalhos e problemas. Discordamos de nossa irmã. É dever nosso lembrar os nossos irmãos espíritos das suas obrigações. Não importa que eles não aceitem a ideia com a prontidão que desejávamos. Que dizer do Cristo, que há 2000 anos pregou o Evangelho até hoje, não seguido pelos homens? Será que os ensinos do mestre foram prematuros? Inteligente e perspicaz companheiro acha que não está certo adotarmos filhos alheios, pois assim os pais, desobrigados de seus trabalhos, arranjarão mais filhos, na certeza de localizá-los em outras casas. Nem nós somos dessa teoria, graças a Deus. Para que tirar a responsabilidade dos pais? Isso nunca foi pensamento nosso. Referimos-nos a crianças verdadeiramente abandonadas. Assim, estamos quase de acordo com o irmão citado. Uma irmã espírita de coração de ouro, de quem nos orgulhamos de possuir a amizade, conta-nos que pegou outra menina para criar, mas que acabou internando-a. É que um filho seu, complexado, cheio de problemas insondáveis, implicou com a criança, tinha inveja do carinho que ela recebia e chegou mesmo a fugir de casa por isso. A senhora em questão teve razão em internar a criança. O seu primeiro dever está em atender ao filho, alma difícil que lhe veio às mãos carinhosas para burilamento. Mas dizemos como ela diz: se Deus quiser, ainda voltará a ter a menina comigo. Ainda um caso, agora o nosso. Quando a última filha tinha 3 anos, cansada da vida anormal e afanosa que nós levávamos, quando a criação de um filho era encargo assaz penoso, quitamos a criança adormecida e alegramos-nos por vê-la deixar grandinha, assim dando menos preocupações. Eis quando, clara, convincente, assustando-nos quase, pois seguia o fio de nossos pensamentos, uma voz se fez ouvir. Como se os seus filhos estando crescidos, não houvesse mais crianças no mundo. Pois aí há 2 anos, o menininho, filho de uma mãe, veio para o nosso convívio. Hoje, aí ele está levado e forte, inteligente, temperamental, para a alegria de toda a família que se propôs aceitá-lo tal como ele é. E fitando seus olhinhos azuis, maliciosos e lindos, e pensamos em todas as crianças abandonadas, em todas que estão asiladas, confrangendo-nos dolorosamente o coração, e fazendo-nos então dizer, comovida: por você, meu filho, por você eu terei forças de lutar por todas as crianças desamparadas, para que todas elas tenham uma vida normal, possuam um lar, que seja delas mesmas, tenham um papai e uma mamãe, que muito as queiram, que sorriam com as suas alegrias e chorem com as suas tristezas. José Saramago, o grande poeta, escritor português, que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, define filho. Ele diz o seguinte: filho é um ser que nos foi emprestado para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos, de aprendermos a ter coragem. Isso mesmo. Ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém possa ter, porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente,
e do medo de perder algo tão amado. Perder? Como? Não é nosso, recorda-se, foi apenas um empréstimo. Hermínio Corrêa de Miranda, um grande escritor espírita, entre vários livros, ele escreveu um que chama Nossos Filhos São Espíritos. Eu tive a alegria de ler este livro para minha mãe, já no final de sua existência. Ela quase perdeu totalmente a visão, ela gostava muito de ler. Então, alguns dos livros que eu consegui ler para ela foi esse. Nossos livros são espíritos. Nossos filhos são espíritos de Hermínio Corrêa de Miranda. E vamos ter algumas ideias que ele coloca. Afinal, quem são nossos filhos? O que representam em nossas vidas? O que representamos nós na vida deles? Além de simples relacionamento pais e filhos. A primeira coisa a desaprender com relação às crianças é de que elas não herdam características psicológicas. Cada ser é único em sua estrutura psicológica, preferências, inclinações e idiosincrasias. Somente características físicas são geneticamente transmitidas. Quanto ao mais, não. Por isso, repetimos, cada criança, pessoa é única, é diferente, embora possam ter duas ou mais certas características em comum ou muito semelhantes, cada uma delas é um universo próprio, como que individualizado. Vamos logo, portanto, definir um importante aspecto. Os pais produzem apenas o corpo físico dos filhos, não o espírito ou a alma deles. Nossos filhos, tanto quanto nós mesmos, são seres humanos que já viveram antes. Em verdade, responsabilidade você tem sempre, seja qual for o filho ou filha, brilhante ou deficiente, amigo ou não tão amigo, sadio ou doente, compreensivo ou rebelde. Por alguma razão que um dia você saberá, ele foi encaminhado, atraído ou convidado para vir para a sua companhia. Dificilmente será um estranho total, cujos caminhos jamais tenham se cruzado com os seus no passado. Não se esqueça de que também você é um ser reencarnado, renascido. A criança é um espírito que nos foi confiado por algum tempo. Raramente é um ser moralmente perfeito e acabado. Fato irrecusável. A criança é um ser humano, com direitos, obrigações, responsabilidades e planos, como você ou quem quer que seja. Dificilmente você saberá com suficiente precisão de quem se trata e quais as situações anteriores que os unem. Seja qual for a situação, não é por acaso que aquele espírito se aproxima de você em busca de oportunidade de renascimento. Na verdade, muitos desses entendimentos e negociações ocorrem nos planos invisíveis, entre futuros pais e futuros filhos, que participam em conjunto das programações e eventos que dão continuidade a antigos relacionamentos. No livro Life Before Life, Vida Depois da Vida, é o Hermínio de Miranda que nos está dizendo, a doutora Ellen Van Bach foi uma grande psicóloga americana. Ali nós vamos encontrar relatos de pessoas renascentes que se sentiam de fato rejeitadas. A pesquisadora promove regressões de memória, a fase pré-natal, quer dizer, ainda no útero da mãe, e colhe depoimentos vivos do maior interesse. Há exemplos dramáticos de como os bebês são gente mesmo, desde o primeiro instante de vida atual na concepção. Pelo processo de regressão da memória, a doutora Ellen Van Bach consegue reunir o mais importante acervo de dados científicos através dos antecedentes espirituais do ser humano até agora. Interessante que, mesmo sem uso de regressão de memória, vários setores da psicologia hoje estão demonstrando isso. Como a criança já é um ser preparado desde o útero. A mais dramática conclusão, porém, a que mais destacadamente ressalta dessa pesquisa, é que a criança é um ser espiritual adulto, experiente, consciente, dono de um insuspeitado acervo de conhecimentos, envolvido em deliberado projeto de vida, com metas, objetivos e propostas nitidamente concebidos e programados. Diz ainda
Armínio Correia de Miranda, é aconselhado, é correto adotar crianças alheias? Na minha opinião pessoal, diz o autor, a adoção é a solução humana indicada para os recém-nascidos abandonados ou para crianças entregues a asilos e orfanatos. Quanto às crianças encontradas em famílias presas a ambientes de pobreza ou dificuldades, entendo que devem ser assistidas, ajudadas, orientadas, acompanhadas, porém mantidas no lugar onde estão. O espírito que nasce sob condições adversas tem algum compromisso pendente por ali, mesmo porque a lei não impõe sacrifícios inúteis ao inocente. Acho, diz o autor, que a melhor regra para nesses casos é seguindo a sua intuição, após ouvir no silêncio da meditação e da prece a sua voz interior. Estou, diz ainda o autor, francamente favorável à atitude de casais sem filhos, ou mesmo já com filhos próprios e alheios, que se decidem pela adoção de crianças abandonadas ou órfãos, de pai e mãe. Pelo que tenho tido oportunidade de verificar ao longo do trato com os espíritos, muitas vezes o caminho para chegar a determinado casal passa por um nascimento desses, aparentemente fortuito e por acaso. Um amigo meu, já idoso, e com os próprios filhos criados, certa vez encontrou à porta de sua casa um recém-nascido a chorar. Recolheu e o criou com todo o amor. Como eu, também ele pensa que, de alguma forma misteriosa, aquele espírito estava mesmo destinado a eles, e algum vínculo deve existir e unir. Agora, falo da minha opinião pessoal, ainda diz o autor, de uma norma universal e infalível, insubstituível e eterna, a lei do amor. Se você percebeu, por aquela criança específica, o suave calorzinho do amor, tome-a nos braços e deixe que o amor me inspire. Famílias são quase sempre arranjos combinados do mundo invisível, entre as diversas personagens de um drama ou de uma tragédia antiga, para que acertem suas diferenças pelo relógio cósmico do amor ao próximo, a fim de que todos sejam felizes um dia. Antes de serem nossos filhos, os filhos são de Deus, que apenas doloscofia por algum tempo. Não somos donos deles. Não são nossa propriedade particular. São companheiros de jornada que vieram caminhar uma parte da estrada. Ninguém é de ninguém, porque somos todos de Deus. O filho de hoje poderá ter sido o pai ou o irmão de uma vida passada, ou de uma existência que ainda está nas brumas do futuro. Lembremos a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. O amor é paciente, é benéfico. O amor não é invejoso, não é temerário, não se ensoberbece, não é ambicioso, não busca os próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. O amor não acaba nunca. O amor não é possessivo, ele apenas é. Por isso, o amor sobrevive com o espírito, pois esse também não morre jamais. Essas considerações que eu gostaria de fazer como contribuição da doutrina espírita para esse tema tão importante da adoção. E dizer que nós nos emocionamos todas as vezes quando dizemos isso e agradecemos a oportunidade mais uma vez de estarmos com vocês. Obrigado. Nós é que temos que agradecer, doutor, mais uma vez, porque é tão especial quando você traz essa vivência e também essas palavras, faz todos nós refletirmos, né? Até nos amores que temos dentro dos nossos lares, com os nossos filhos, que já temos ou que vamos ter amanhã ou depois. Então, nosso muito, muito obrigado. Foi uma manhã de muita reflexão.